CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Boa noite a vocês que estão chegando à nossa casa pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Que essa realmente seja a primeira de muitas vezes. Que a doce paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Nós hoje estudamos o Evangelho e nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos no capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o nosso querido companheiro, o Walter. O Walter é da casa do Grupo de Espíritas de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, aqui em Vargem Pequena também. E o Walter está sempre aqui na nossa casa, nos ajudando com os estudos. E o item que o Walter vai fazer o estudo para a gente hoje do capítulo 21 é o item de número 11, que tem como título Jeremias e os falsos profetas. No momento do passe, nós fazemos o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição a ser estudada hoje é a lição de número 170. Quem vai fazer o estudo é a Vaniele, que é trabalhadora da nossa casa. E esse capítulo, número 170, tem como título Domínio Espiritual, do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou passar alguns avisos aqui da nossa casa, alguns avisos, mas o primeiro é um convite, o convite ao estudo. A nossa casa é uma casa muito voltada ao estudo da doutrina espírita, porque a gente sabe que o estudo da doutrina espírita nos esclarece, abre a nossa mente, a nossa cabeça, e aí a gente passa a entender esses tantos porquês, né, que a gente tem. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como que é essa coisa de reencarnação? O que é a reencarnação? O que a doutrina espírita fala sobre isso? E aí, a partir do estudo, a gente começa realmente a entender esses porquês. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Então, é uma doutrina que permite a você questionamentos. Não existe aquela situação de que é assim porque está escrito assim. Você tem direito a questionar, a perguntar, até que você realmente entenda. E aqui na palestra, são 50 minutos de estudo, e a gente ouve e não faz pergunta. Mas no estudo não, no estudo a gente pergunta, a gente questiona tudo, a gente tem as nossas dúvidas, divide com quem está assistindo a aula, e aí a gente vai esclarecendo. E aí a gente vai percebendo como realmente a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque você começa a aprender a passar por essas situações, por essas dificuldades que todos nós temos, mas a gente consegue passar com firmeza, com coragem. É isso que a doutrina espírita traz para a gente. Então, ali atrás, nós temos agora um quadro, ali no quadro de avisos, nós temos todos os horários do estudo da nossa casa. Manhã, tarde, noite, os livros da codificação de Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho. Nós estudamos também a obra da Dona Ivone Pereira, nós temos o Memória do Suicida, que é no domingo, nós temos Parábolas e Ensinamentos de Jesus, nós estamos estudando Leon Denis. Então, é uma variedade de estudos e de horários. Então, é só chegar ali, olhar, estudar e se esforçar um pouquinho, porque vale a pena o estudo da doutrina espírita. A nossa obra social, que funciona aos sábados, a nossa casa já está atendendo
Nós já estamos com mais de 250 famílias assistidas aqui no SEAP, e esse trabalho da obra social Antônio de Aquino, ele acontece aqui no sábado, onde as famílias chegam aqui, as crianças tomam café com seus responsáveis, depois vão para a salinha de evangelização, que agora funciona aqui no 2º andar. Então, é de 0 a 18. Então, tem o berçário, as crianças do berçário vão para o berçário, 3 e 4 anos, 5 e 6 e assim por diante. Então, eles são evangelizados, depois eles almoçam, vão para casa e mensalmente essas famílias recebem cesta básica. Então, a gente pede sempre a ajuda, né, de vocês com esses itens que a gente confecciona a cesta básica, que são os itens realmente de uma cesta. Arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar. Porque a gente, toda ajuda é sempre bem-vinda. Ah, mas eu só tenho 1 quilinho, vou levar 1 quilo disso aqui, é bem-vindo. Porque todos nós que ajudamos com 1 quilinho, no final a gente consegue confeccionar essas cestas básicas para os nossos assistidos. A nossa livraria também que funciona, a nossa livraria está muito bonitinha, a cantina, depois do estudo. Nós temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam à nossa casa com dúvidas, em situações de algum tipo de doença, queiram tirar alguma dúvida, precisam de algum esclarecimento. Então, sempre depois do estudo, a gente já sabe que a nossa senha para o atendimento fraterno é que quem necessita do atendimento continua sentadinho no lugar, e aí a gente já sabe e encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. E eu vou pedir, para finalizar, eu vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem o celular ou que ponham no modo vibra, para que o celular não toque na hora do estudo. Se houver a necessidade de atender o celular, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora, atender o celular, depois retornar, porque a gente sabe que o celular, quando toca, toda a atenção vai para o toque do celular. E o estudo, são 50 minutos de estudo. Se nós chegamos até aqui, nós merecemos esses 50 minutos para que a gente possa realmente mergulhar no estudo. Se nós chegamos até aqui, é porque o estudo é para cada um de nós que aqui estamos. A gente sempre pensa assim, nossa, se o fulaninho tivesse aqui, é para ele. Gente, não é não, é para a gente. É para a gente que está aqui, tá bom? Eu vou fazer agora, então, para iniciar a leitura do trecho que a Vaniele vai fazer depois, o estudo no momento do passe. A lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Domínio Espiritual. E Emmanuel nos traz um versículo de uma fala de Jesus que está no Evangelho de João. E Jesus diz assim: não estou só, porque o Pai está comigo. E essa frase está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. E Emmanuel, a partir desse versículo, ele nos fala o seguinte: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores, os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas.
atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressionava. Amava eternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido à divina vontade. Então agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo e amoroso, a espiritualidade amiga, que desde cedo já se encontra na nossa casa, preparando todo esse ambiente de vibração de paz e de amor para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, que possam ajudar o nosso irmão Walter, a nossa querida Vaniele, para que no momento dos seus estudos as suas palavras possam penetrar na nossa mente e nos nossos corações. Pedimos assim a Jesus, nosso mestre e amigo querido, mas acima de tudo, a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do capítulo 11, para que o Walter possa dar início ao estudo. Jeremias e os falsos profetas, item 11 do capítulo 21 do Evangelho. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todo aquele que andam na corrupção de seu coração disseram: não virá sobre vós algum mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23,
versículos 16 a 18, 21, 25 e 23. Eu vou passar a palavra agora para o Walter. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo, Walter. Alô. Bom, boa noite, meus irmãos. A paz de nosso Mestre Jesus conosco, né? Abençoando a nossa vontade de aqui estar para mais uma noite de estudo, seja presencialmente, como nossa irmã falou, pelos meios virtuais, né? E a gente sempre agradece o convite feito por essa casa, e é um prazer muito grande de a gente poder estudar e estar aqui trazendo o que a gente estudou para cada um de vocês, para a gente fazer as nossas, né, nossos esclarecimentos, né? Bem, esse estudo fala de Jeremias. E antes de a gente adentrar no estudo propriamente dito, eu vou te relembrar quem foi Jeremias, né? Todos nós sabemos que Jeremias foi um dos grandes profetas, né? Moisés, Jeremias, Elias, Isaías. E Jeremias, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre Jeremias, de tantas profecias que ele fez, na qual essa daqui, alertando sobre os falsos profetas, né? Ele nasceu na época lá do século VI, né? 625 a 585 antes de Jesus Cristo, né? Ele nasceu numa família de levitas. Então ele já tinha todo aquele enriquecimento do Antigo Testamento, né? Deixado pelos profetas. Mas Jeremias, nascendo nessa família, mas ele tinha uma missão dada por Deus, né? E essa missão, como foi despertada nele quando ele ainda era jovem, né? E aí o próprio Deus, né, conversava com ele, falava através dele, era, lógico, um grande médium, e aí esse Deus falava assim para ele, né? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações do mundo e pregasse arrependimento ao reino de Judá ao sul. Tá? O povo havia rejeitado naquela época o Senhor e estava começando a adorar outros deuses, né? E Jeremias, ele fez uma grande previsão, profetizou, né? A respeito daquela terra de Judá, né, até hoje, né, gente? A gente vê aí o sofrimento desse povo. Mas toda hora vivia em guerras, né? Era invadido, era dominado, era retirado da sua terra. E Jeremias, esse rei Zedequias, que era o rei de Judá naquela época, nesse século VI, né? Ele profetizou para esse rei dizendo, olha, Deus está me informando, né? E eu profetizo que tomemos cuidado com a terra da Babilônia, porque seremos invadidos, mas se a gente acreditar em Deus, ele diz para a gente que a gente fique calmo, tranquilo, não entre em guerra, porque eles viriam, iam dominar, mas não é arrasar nossas terras, né? Acrediteis no que eu falo. Estou falando agora com as minhas palavras também, né? Mas aquele rei, né? Normalmente o cara que tem um poder, né? Ele não acreditou muito naquilo ali. Que era Jeremias, né? Eu sou o rei, né? Eu que decido, né? Jeremias. E aí ele desobedeceu a ordem de Deus, né? E naquela época quem dominava a Babilônia é o Nabucodonosor, um rei muito cruel, né? Um reinado de muitas, né, situações muito conflitantes, espíritos trevosos dominavam ali, o Nabucodonosor, todo aquele reino. E ele invadiu o reino de Judá com tudo que ele tinha, né? Arrasou tudo, inclusive o templo, que até hoje os judeus, né, falam ainda, né? Estamos em 2024, aquele templo que foi arrasado lá atrás, arrasado com a terra de Judá todinho. Jeremias profetizou disso, disse mais,
que eles seriam escravizados. Durante 70 anos iriam para a Babilônia, longe da terra deles, seriam escravizados durante 70 anos, até que a liberdade, Deus resolvesse dar nova liberdade para eles, né? E aí, depois de desses 70 anos, um rei da Pérsia, é o Ciro, né? Ciro III, ele recebeu uma ordem direta de Deus também, né? Para que ele dominasse a Babilônia e libertasse o povo judeu e reintegrasse a terra de Judá, porque Deus tinha uma grande missão para aquele povo ali, né? A gente sabe que tudo isso aí sendo preparado para a vinda de Jesus. Mas Jeremias, ele profetizava muitas coisas, né? Que, como tantos profetas, como João, por exemplo, que veio bem depois, né? Ele dizia, né, que os erros que as pessoas cometiam, o poder, né? E mais aquelas pessoas não queriam escutar aquilo ali, né? Porque o que ele falava não era bom para eles, né? E aí acabou que Jeremias, mesmo depois, novamente, lá na frente, o povo de Judá foi novamente arrasado, fugiram para o Egito, né? Uma situação muito parecida com aquela lá da época de Moisés, fugiram para o Egito e lá ficaram também escravizados durante algum tempo até que foi libertado. E Jeremias, por ir muito de encontro aos interesses das pessoas da religião existente, né, das pessoas que tinham poder, ele foi julgado, condenado e morto, como tantos outros profetas, né? Então, essa é uma breve passagem, né? E ele, o Jeremias muito era conflitante, aqueles interesses, o que falava, né? Ele pregava o retorno ao Deus único, já que muitos judeus tinham se dispersado já aos deuses, né, de outras terras, né? Indo contra as idolatrias aos deuses, o adultério, os sacrifícios, as oferendas, né, que era colocado, inclusive de crianças, né, gente, que era uma coisa muito terrível naquela época. Ele foi aprisionado e após, de novo, em 586, os judeus o julgaram, ele foi apedrejado e morto, como tantos outros profetas, né? Tá bom. E a última profecia que o Jeremias fez, de tantas, né, que tem, foi aquela que ele falou que Jesus, né, Messias, não Jesus, o Messias viria e ia reunir aquele povo de novo, aquele povo que estava disperso. Imagina, o povo judeu acabou se dispersando, né? Ia reunir aquele povo de novo, né? E ele ia trazer, além da coligação daquele povo que estava todo disperso, ele ia trazer novos tempos para os judeus, né? Os antigos hebreus, né? Que ele ia trazer a luz depois de tanta treva. Então, vamos até aguardar essa luz depois de tanta treva, que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Aí nós vamos agora voltar aqui para o item 11, né? Que já são os esclarecimentos da passagem que a nossa irmã leu, e fala assim: é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. A espiritualidade falando para a gente. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Então, lá em cima, né, como a gente leu, ele fala essas visões de seus corações, né? Não é a minha fala através da boca deles, é a visão dos seus corações. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatãos e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam, né? Abusavam, por conseguinte, da fé simples das pessoas, quase cega, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Olha o que a gente leu lá, que a nossa irmã leu para a gente, né? Eles, através do dinheiro, falavam coisas assim maravilhosas para as pessoas acreditarem naquilo que a pessoa queria escutar, né?
diferente de hoje? Alguma coisa parecida ainda um tempo atrás aí? Hoje a gente está mais esclarecido, né? Mas, olha, nós estamos falando de século VI antes de Jesus, né? E até bem pouco tempo tem gente aí prevendo coisas maravilhosas para aquilo que a pessoa quer escutar, a pessoa sai maravilhada, né? Paga, né? Sai maravilhada com aquilo que ela quer escutar. Mas é tudo coisas que não são verdadeiras, né? Então, aí nós fomos buscar o que Jesus, né, quis falar, né? Sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, que tesouro aquela pessoa ali traz no seu coração, né? Jesus falava, né, que o nosso tesouro está no nosso coração. Mas qual é o tesouro que a gente traz no nosso coração? Que tesouro aquelas criaturas que se colocam como falsos profetas, elas trazem, né? Então, aí nossos amigos espirituais, eles nos esclarecem assim, ó: o homem que tem o seu coração sujo pelo seu orgulho, vaidade e egoísmo, falará sobre os seus interesses de forma mansa e sedutora, atraindo para si os corações desprevenidos, né? É o que Jesus fala. Eu não estou falando pela boca deles. Eles falam o que sai do coração deles. E o que eles têm no coração? Egoísmo, orgulho, vaidade, né? Interesses. Aí continua, né? Por isso, acatai-vos com os falsos profetas. São árvores muitas vezes frondosas, mas que produzem maus frutos, né? E Jesus disse, né? É pelo fruto que produz que conhecereis a árvore. Perguntemos que árvore, aquela árvore, que fruto aquela árvore está produzindo, né? É uma coisa simples. Conhece o coração daquela criatura. Que fruto que ela produz? Será que o que ela está falando, que me agrada, na maioria das vezes, é um fruto bom? O que sai da boca dela para ela exemplificar? É bom? É uma coisa simples da gente analisar, né? Mas imaginemos o seguinte, aí vamos voltar aqui para o Evangelho. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, gente, naquela época ninguém mal sabia ler e escrever. Imagina, na época de Jesus era assim, imagina antes, né, de Jeremias, na época lá de Jeremias, né? Aqueles sabiam ler e escrever eram aqueles que interpretavam. Os doutores, né? Os doutores das leis, os fariseus, eram que sabiam ler e escrever, conheciam alguma coisa, mas não conheciam muito além do que das suas interpretações. E eles interpretavam para os outros, sempre à custa de alguma coisa em troca, né? Aquilo que era de interesse, né? Nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que as palavras que Jesus falou, né? Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mas adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Muitos se apresentaram assim, né? Indicava-se um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Então, na época de Jesus, a gente vê, era assim, né, gente? Doutores das leis, os fariseus, mantinham sob controle aquele povo, né? Pessoas sem conhecimento,
Pessoas não sabiam, a grande maioria não sabiam ler, não sabia escrever, muito menos os outros conhecimentos, né? Então o cara passava para eles e acreditava. E conforme o interesse da pessoa, né? A pessoa chegava no templo, né? Eles abriam as portas, de vez em quando, para aquele povo chegar. Qual é o seu problema? Atendiam, né? As pessoas. A pessoa, estou com um problema assim, assado. Tá. Vai ali, né? Sacrifique 2 pombos, que tudo vai ser resolvido. Né? O que tinha por trás disso? Né? Aí, olha, depois você vai ficar tudo bem contigo, vai ficar maravilhoso. Tudo que a pessoa queria escutar era aquilo ali. A pessoa saía dali e ia lá fora, onde estavam os mercadores, comprava os pombos, né? Sacrificava um povo e saíam todos dali contentes, achando que tudo estava resolvido. E estava resolvido? Estava resolvido? Não estava, né, gente? E conforme o grau, né, do comprometimento, ia aumentando as ofertas. 3 pombos, um carneiro, uma ovelha, e os valores, né? Bolso de quem? Era enriquecido, né? Enchia seus bolsos daquelas criaturas. Aí chegou Jesus. O que Jesus pregava? A bondade, a misericórdia, a verdade acima de tudo. Tá? Eles poderiam até justificar, baseado nessas questões de múltiplos falsos profetas realmente se apresentaram, até mesmo como Messias, e alguns deles deixaram levar por aquilo ali. Mas nada justifica, porque Jesus, Filho de Deus, ele veio, gente, ele cumpriu todas as profecias, ele fez os milagres, ele seguiu tudo que estava previsto, como um Filho de Deus viria a fazer, exemplificou, fez tudo, mas aquelas pessoas não tinham interesse naquilo ali, né? Jesus, ele trabalhava com os pobres, mostrava para os pobres, se você quer pedir o perdão de Deus, não precisa nem você ir no templo, basta você ir para um canto, se encontre, fique em silêncio, converse com Deus, peça perdão a Deus, não precisa você fazer oferendas. Aquilo interessava para aqueles homens? Não. Precisou até Jesus, né, chegar a um ponto crítico, né? Certos filmes mostram até muita agressividade dele lá no templo, pegar todas aquelas oferendas e falar: vocês fizeram da casa do meu pai um mercado. A casa do meu pai não é um mercado. A casa do pai é para pregar o bem, pregar as verdades, né? Para que o povo possa ser, né, elucidado, esclarecido. Não essas mentiras que são passadas. Resumindo, né? Então Jesus tomou essa atitude muito forte, né? Porque até mesmo foi necessário. E lá na frente, Jesus colocou, né, que a gente já até comentou aqui em outras oportunidades, ele falou assim: são lobos em pele de cordeiro, se aproximam da presa sorrateiramente, fingindo-se de manso, a fim de dominar a presa para si. O objetivo deles é essa, né? Aí nós vamos continuar nessa interpretação do item 2, que Jesus falava assim: se acautelai-vos com os falsos profetas. Na antiguidade, a maioria do povo era ignorante. A maioria não sabiam nem ler e escrever, né? Diz a nossos amigos espirituais, no que Jesus colocava. E ficavam à mercê das interpretações do que assim o faziam, muitos com seus próprios interesses. Assim fizeram a maioria dos fariseus, dos sacerdotes, e todos os que vieram antes deles, né, que pregavam temor e medo a Deus para controlar aqueles, dizendo que para aplacar os seus pecados tinham que fazer suas ofertas a Deus, compradas no templo, né, onde se enriqueciam a custo da miséria do povo que acreditavam piamente naquilo. E poucos, né, meus irmãos, poucos realmente souberam dar ouvidos a Jesus, né?
Nicodemos foi um daqueles doutores das leis, alguns outros, mas Nicodemos, ele não tinha sentido do que era passado, né? Porque como se esperava o Messias, né? Se esperava, eles estavam sob o domínio dos romanos, já tinham ficado tanto tempo no domínio de outro povo, chegou o povo romano e dominou, eles queriam liberdade de novo. E aí as profecias diziam que viria aquele Filho de Deus com todo o poder do céu, que libertaria o povo judeu, né? Eles esperavam que um guerreiro, aquele que viria com as carruagens dos céus, jogando fogo, né? Lampejos de fogo para todos aqueles que eram inimigos do povo judeu. E Jesus chegou na sua mansedade, falando de caridade, falando de perdão. Gente, imagine para os doutores da lei, alguém fala assim: ame o seu inimigo. Vocês já imaginaram? Aí, esse cara não é o Messias, né? Ele não é o Messias. O Messias veio com todo o poder de ostentação para levar o nosso povo ao poder que ele tem merecimento, né? Nós somos privilegiados de Deus. Era o que se pensava. Mas Nicodemos, ele foi a única, aquele que teve ouvidos para escutar, né? Ele ouviu, viu o que Jesus fez, que Jesus pregou, sempre escondido, né? Assim que ele era o doutor da lei, era o líder dos doutores da lei, não podia se expor muito. Conversou com Jesus na escuridão, mas compreendeu a mensagem do Cristo, né? Jesus até o convidou para seguir, e ele não teve a coragem de largar o seu poder, largar tudo que ele tinha para seguir a Jesus, né? Mas foi um daqueles que conseguiu, né? Agora vamos falar um pouquinho, né, o que Jeremias ainda falava sobre os falsos profetas. Ele falava assim: existem também falsos profetas ou mestres, porém que não ensinam a verdade. Está em Jeremias, versículo 23. Relata o que o Senhor falou sobre os falsos profetas que existiam entre o povo e existirão. Ele revelou os seus falsos ensinamentos e disse como esses falsos profetas tinham conduzido o povo ao pecado e a crer em falsos conceitos, né? E aí, nós fomos procurar o que é ser falso profeta, né? Aí, tá, falsos profetas são pessoas que pregam que vem de Deus, inventam profecias, sonhos e visões segundo os seus interesses. Da sua boca fala o que tem no seu coração, né? Se você for lá no dicionário, está mais ou menos reduzido isso aqui. Aí Mateus, no capítulo 7, versículo 15, ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitam dos cristãos para enganá-los. Mateus, né? E aí, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo nos tempos atuais, né? Porque são realmente árvores frondosas, às vezes. Você abre assim para a árvore, poxa, que árvore bonita, né? Suas falas enriquecidas, enche o interesse do coração das pessoas, dos seus interesses, vai de encontro àquilo que a pessoa quer escutar. Aquela coisa mansa, aquela fala mansa, aquela coisa, né, que cativa, mas que no final tem os seus interesses por trás, né? Que nós podemos prestar muita atenção, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso mais, né? Mas o Evangelho nos fala também de outros falsos profetas. Não só esses que vêm aqui estão com a gente na carne. Eles falam daqueles que não estão na carne. Então, olha o que fala aqui o Evangelho. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, que diz:
Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios que não precatam bastante, não? Aí se encontra, é fora de dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, momentos são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, por sua vossa vez, não vos tornade falsos profetas também, né? É Luiões, um espírito protetor. E aí, gente, meus irmãos, a gente conhece muito bem isso. Que nós trabalhamos muito tempo em mesa mediúnica, né, trabalhando como médium, e depois nós fomos convidados a dirigir mesas mediúnicas. E muitos chegam assim, né? Aquela fala mansa, falando de Jesus, né? Aí você, na maior contrariedade do que eles estão falando, que você sabe a espiritualidade, né? Buzina no teu ouvido, né? Fala isso assim para ele. E aí a gente comenta, aí começa a irritação. Não sei se vocês trabalharam em mesa mediúnica, né? Eu acho que sim, né? Começa a irritação, começa a blasfemar. E aí se apresenta, né? Aquela ovelha mansa, que chega mansamente, se apresenta como aquele lobo feroz que a gente está vendo aqui. E aí tu fala de Jesus, ele fala irritado, né? Mas, e a gente, a espiritualidade, né? Um irmão nosso, necessitando de ajuda, a espiritualidade vai mostrando o caminho para a gente amansar aquele coração. Se apresentam docemente, mas quem é aquela pessoa, né, lá do plano espiritual, que chegou lá com muita dor, com muito sofrimento, se apresentando com conhecimento, muito conhecimento, se apresentando naquela pele de cordeiro, no fundo é um lobo feroz, né? E aí a gente vai conversando, aquele ser, né, feroz vai se acalmando, em 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez, ele já está sendo aquela criatura pronta a ser conduzida, né, para encontrar o verdadeiro caminho que ele perdeu lá atrás, em algum ponto. Ele perdeu, se desorientou, se desesperou e se tornou esse lobo, né? Mas todo lobo pode se transformar, né, numa criatura bem mansa. Basta a gente ter muito amor no coração da gente e mostrar esse amor para eles, né? Resumindo, a gente podia aqui ficar muito tempo falando sobre isso. E aí, meus irmãos, nós estamos chegando aos tempos atuais. Vamos falar um pouco dos tempos atuais, né? A espiritualidade fala assim para a gente também. Os falsos profetas, ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano a menor contrariedade. Olha o que a gente falou, né? Eles amam se esconder por trás da palavra de Deus, se apresentam assim, né? Por isso que eles falam assim, cuidado aqueles que estão iniciando na doutrina espírita um trabalho de mesa. Tá? Muita humildade nesse trabalho, mas muita atenção, muito cuidado. O médium, né? Coisas sedutoras às vezes vem, né? Quem é que não quer? Eu já falei aqui da outra vez, eu vou repetir, né? Quem é que não quer escutar assim que você foi Cleópatra? Quem não quer escutar que você foi César, né? Ficar maravilhado, ou aquelas personagens, né? Quem não quer escutar? E aí seduzem a gente com essas falas, né? E aí cativam a gente. E a gente se deixa levar, né? Mas pronunciam somente palavras humanas. Jesus nos ensina uma maneira de combatê-los,
vendo que frutos eles realmente produzem. O caminho é esse, meu irmão. Né? O que exemplifica para o bem aquela criatura? Né? Falas lindas, maravilhosas, promessas, né? Coisas de pecados, né? Que são resolvidos. Né? Nós vivemos séculos, gente. Vivemos séculos à mercê de criaturas assim, né? E a gente não tinha como hoje, não tínhamos esclarecimento e nem podíamos falar nada. Tínhamos que aceitar. Nós era considerado herege, né? Então a gente era um tempo muito difícil, séculos que a gente viveu numa penumbra. Né? Nós vamos ver um pouquinho aqui na frente, numa caverna escura, que a gente não podia falar nada. Tinha que aceitar. Aí daqueles mesmo lá na época de Jesus que se exaltasse contra os doutores das leis, contra os fariseus, que penalidades terríveis vinham de encontro àqueles irmãos, né? Por isso que eles não estavam acostumados quando Jesus veio com a sua fala mansa, doce, caridosa. Tá? Eles despertaram uma coisa que eles não entendiam, mas que Jesus cativou no coração de cada uma daquelas criaturas ali. Tá? Que aqueles homens lá voltados para o seu interesse não conseguiam. Então, e a gente precisa realmente, esse caminho de conhecer o que aquela criatura ali passa, aquelas palavras para a gente, são verdadeiras? São de interesse? O que eu posso fazer para observar melhor? Jesus falava assim para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simples. Olha o fruto daquela árvore. É bom? É doce? Ou é amargo? O que a pessoa fala? Ele exemplifica no bem? É simples, não? Da gente que observa isso. Só que muita gente ainda se deixa levar pela sedução. E aí, desde a época de Jesus, a ignorância prevalecia. Mas, gente, hoje nós não temos mais desculpa, não. A nossa irmã que falou, né, no início do trabalho, dessa casa, o tanto de estudo que tem. Para a gente compreender essas verdades que o Cristo trouxe para a gente. Ele falou: eu não vou conseguir falar tudo para vocês, vou mandar para vocês um Consolador, ele vai dizer a verdade do que eu quis falar, não o que foi interpretado no meu nome, o que saía da boca dessas pessoas não eram as minhas palavras. Olha o que Jesus falava para a gente, né? E nós hoje temos todo a condição de a gente entender isso. Tá? Eu vou ler aqui do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier e o Emmanuel. Olha só o que o Emmanuel fala. Diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la logo depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem de saber e buscam subjugá-la a seu talento. Políticos astuciosos exploram as paixões e proveito próprio. Ele está abrandando tudo, né? Abrangendo. Tiranos disfarçados em condutores envenenam a alma
e arrojam no despenhadeiro da destruição, a tarefa dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Aí continua Emmanuel, né? Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores, mesmo menos escrupulosos, arregimentam expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Estamos aí todos falando, né? A educação é o melhor caminho, né? O Emmanuel fala muito. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível, né? Não basta só a gente conhecer, precisamos distribuir aquilo que a gente conhece, para ajudar aqueles que ainda não compreenderam, né? O que a gente já entendeu. Ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul da nossa individualidade, movimentos milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Olha a mesa mediúnica que a gente falou, né? Como é importante a mesa mediúnica. Porque essas criaturas que saíram daqui fizeram tanto mal, chegaram lá do outro lado, nessa mesma condição. E vão se perpetuar assim, se não houver uma voz amorosa, carinhosa, para mostrar-nos para ele o outro lado, que eles só enxergam a escuridão, que existe uma luz. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, né? Ajudando sem condições, já falei. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira, porque se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, todos nós somos irmãos, né? Filhos de Deus. Então, Emmanuel deixa isso aqui para a gente mostrando para a gente o mundo que nós temos à nossa volta, em todas as situações, né? Não só na religiosa, né? Mas que a gente fique atento. O conhecimento é muito importante. Aí eu lembrei de Sócrates, que Sócrates, a maior preocupação de Sócrates, como está aqui na passagem de Emmanuel, é levar o conhecimento, abranger o conhecimento, o esclarecimento a todas as pessoas. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: só existe um Deus, não são vários deuses, né? Aqueles que não tinham interesse revoltaram, né? E Sócrates, ele falou uma coisa muito preciosa: conheça-te, se esclareça, né? Para que você não fique à mercê das falsas interpretações. Conhece a ti mesmo. E Sócrates falava, né? Aí, um amigo dele, Querofonte, reconhecia em Sócrates uma sapiência imensa nele. Ele foi lá no templo de Delfos, do deus Apolo, né? Onde as pitonisas, as médias da época, as sacerdotisas, foi perguntar ao chefe das pitonisas, né? Quem é a criatura mais sábia do nosso tempo? A pitonisa,
né, com um espírito de envergadura, porque eles usam isso, né, porque é o deus Apolo, eles vão usar. Todos os tempos, onde tem ignorância, a luz se apresenta e tenta ajudar, né? A pitonisa, naquela palavra dela, lógico, um espírito de envergadura, falou: 2 nascidos na terra, não tem ninguém com maior sabedoria do que Sócrates. Aí Sócrates, quando viu que, como eu posso ser uma pessoa tão sábia, estou mostrando o outro lado da moeda, né? Do verdadeiro profeta, do verdadeiro, aquele que se não deixa engolir pela vaidade, né? Porque ele virou assim: como é um homem tão simples, eu conheço só um pouco mais do que os outros. Aí ele falou aquela frase assim: só sei que eu nada sei. Aí o verdadeiro profeta, simples, humilde, sem vaidade. E ele ainda falou assim, ó: o verdadeiro sábio é aquele que reconhece as suas ignorâncias. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua verdadeira ignorância, né? E aí o Platão, ele criou um chamado mito das cavernas. Já ouviram falar? É uma figura, pela que eu não tenho aqui, né? Vamos imaginar o seguinte: a gente está dentro de uma caverna, estamos vivendo dentro de uma caverna. Essa caverna, lá no fundo da caverna, só tem escuridão. A única luz que tem é umas artochas, é uma fogueira, que projeta, né, no fundo da caverna as sombras daquelas pessoas. As pessoas estão alegres, contentes, viviam bem ali. Maravilhoso, o mundo é isso. Mas um homem questionou: será que esse é o verdadeiro mundo? Será que esse mundo escuro é isso mesmo? Não existe algo de melhor? Aí ele foi, a caverna era longa, né? Olha só, né? Vamos entender. Caverna era longa, tinha pedras, tropeçou, caiu, se machucou, levantou, mas eu vou em frente, caminhou. Aí um dia ele chegou na boca da caverna. Quando ele chegou na boca da caverna, o que ele encontrou lá? Luz, vida, flores, árvores, animais e um sol maravilhoso. Ele olhou, caminhou para aquele mundo. Esse é o verdadeiro mundo, esse mundo é maravilhoso. E se fosse egoísta, ia ficar lá. Mas o que ele fez? Ele falou assim: não, eu tenho que voltar e mostrar para aqueles que são meus irmãos lá dentro que o mundo não é isso aqui não é essa escuridão aqui que a gente acha que está tudo bem. Ele voltou. Quando ele chegou lá, naquele fundo da caverna, tinha as pessoas que eram líderes lá, e falaram assim: ele tentou revelar esse mundo, falaram assim para ele: é um falso, ele não é o verdadeiro, o mundo verdadeiro é isso aqui, o que ele está imaginando é fantasia. O que fizeram com ele? Mataram. Aí Platão fala que essas criaturas são os filósofos, são os missionários, e um dos maiores, depois que veio, Jesus. Porque Jesus é o sol da verdade. Jesus, né, é aquele mundo que a gente não quer chegar. E ele mostra para a gente, igual esse que caminhou, tropeçou, porque ele caminhou, tropeçou, se machucou, não foi fácil não, gente. Que tentou se conhecer, mas encontrou a luz. Esses são os verdadeiros profetas. Tá? Aqueles verdadeiros que mostram para mim, para a gente, o caminho da luz. O sol que nos aquece, o sol que todos nós queremos chegar um dia. No mundo maravilhoso que nos espera, né? Que Platão passou para a gente. Se a gente for trazer para os tempos atuais, tem tudo muito a ver. E que sombras são essas que projetavam a gente, né? Por que o nosso Sócrates fala assim: conheça a ti mesmo? E Jesus falava: conheça a tua verdade, que ela vai te libertar. É o que eles nos pedem, né? Sócrates, Santo Agostinho fala assim para a gente, né? Eu, para chegar onde eu cheguei, eu tinha que todo dia perguntar para mim mesmo:
O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? Magoei alguém? Chateei alguém? O que eu preciso para fazer para acertar isso agora, logo, para não deixar para amanhã? Porque eu quero caminhar. E ele a gente conhece hoje como Santo Agostinho, né? Mas para chegar como Santo Agostinho, foi fácil não. Teve que caminhar todo esse percurso dessa longa caverna. Então, meus irmãos, que a gente se esclareça, que a gente estude, como nossa irmã falou, para que a gente, com estudo, com entendimento, a gente faça um bom discernimento daquilo que é passado para a gente. Tá? Todas as religiões têm maravilhosas pessoas, todo segmento tem maravilhosas pessoas. Tem muitos falsos profetas por aí. Que a gente possa ter esse entendimento, olhos para ver, ouvidos para escutar, para a gente discernir no caminho do bem, da verdade e da justiça. Então, muita paz para todos nós. Obrigado pela atenção. Nós te agradecemos, Walter, o estudo, e nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. A vocês que receberam o passe ali na sala de tratamento, não esqueçam que o tratamento continua aqui fora. Vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos guias espirituais, a Jesus, o nosso médico maior, nosso médico das nossas almas, a todos esses espíritos que aqui se encontram. Vamos agora, Senhor, te pedimos que nesse momento possamos receber todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Pedimos que através desses médiuns, que aqui amorosamente doam seus fluidos, que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja assim em nome de Jesus e em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Emmanuel nos traz nesse livro com o título de Domínio Espiritual, o exemplo do domínio de Jesus sobre os bens terrenos. Não só bens materiais que a gente fala em questão financeira, em questão de posses, mas o domínio espiritual que ele tinha, em questão também dos apegos que temos na terra, né? Os apegos que a gente tem, não só com bens materiais, mas com pessoas, com títulos, posições. E Emmanuel vem nos mostrar essa clareza de Jesus, no domínio que Jesus tinha da sua espiritualidade e como nós devemos segui-lo como exemplo. Quando a gente olha no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo onde ele é intitulado Realeza Terrena, que uma rainha, ela começa o Evangelho, ela começa esse capítulo dizendo que ela entendeu a passagem onde Jesus diz que meu reino não é deste mundo, no momento em que ela passou para o lado da espiritualidade, pois ela percebeu que todos os bens terrenos, tudo o que ela tinha na terra, todos os títulos e posses como rainha, no mundo espiritual, de nada serviram a ela. Então, que nós possamos compreender que o nosso reino também não é neste mundo, que estamos todos aqui de passagem para evoluirmos o nosso espírito, para que a gente possa cada dia mais corrigir os nossos erros, aprender com os nossos erros, e que se nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, é porque ainda temos muito que aprender, a gente ainda tem muito o que
desapegar nesse mundo material, que a gente sabe que daqui o que a gente leva é só o nosso espírito, é só o nosso conhecimento, e tudo o que nós conquistamos aqui é a nossa evolução, é o exemplo de Jesus, é seguirmos com o primeiro exemplo e o principal, que é amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Que possamos aqui evoluir, que a gente possa seguir o exemplo de Jesus e compreender que os domínios que a gente tem que ter é dominarmos a nós mesmos, é dominar os nossos instintos e sermos nós mesmos, sermos voltados para o nosso Cristo, para a espiritualidade e para o bem, sempre para o amor com o nosso próximo. Que Jesus possa estar sempre nos iluminando e nos guiando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos chegado à Tua casa, vencido as dificuldades do nosso dia, escutado os Teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, aplicá-los na nossa vida. Dai-nos coragem, Senhor, para que possamos continuar caminhando, trabalhando na Tua seara, e que possamos assim, Senhor, ser merecedores do Teu amor, do Teu carinho. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz, levando essa vibração de amor, dessa casa de amor. E que lá chegando, possamos continuar nessa vibração de paz e sendo um ponto de luz nessa escuridão momentânea por que passamos. Que nós possamos, Senhor, agradecidos que estamos, agradecendo a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, te pedir, Senhor, continua conosco, pois muito precisamos de Ti. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado o nosso estudo, os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.